Olá, amados irmãos e irmãs, e as pessoas também que nos acompanham no nosso canal aí do YouTube. Vamos desfrutar hoje uma porção que vai nos encorajar a nos aproximar com Deus. É uma leitura do jornal Árvore da Vida, número 354. E o título é Faça as pazes com Deus. Glória a Deus. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E em certo tempo, momento da nossa vida, nós tivemos uma experiência com Deus. Nós devemos ter uma experiência com Deus para deixar de ser criatura e nos tornar filhos de Deus. Isso é o mistério da salvação. Nós precisamos entender isso. Será que nós somos criatura de Deus ou já somos filhos de Deus legítimo? Então, essa é uma porção que eu quero te encorajar, você se perguntar e você também procurar entender. Se você está nos assistindo e é a primeira vez que você ouve falar sobre esse assunto dessa maneira, existe uma diferença. Nem todos são filhos de Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus para você se tornar um filho de Deus, um novo nascimento. Senão, tem pessoas que nascem, crescem como criatura de Deus e morrem como criatura de Deus porque nunca buscaram uma experiência com Deus. Isso é por causa de quê? Por causa do pecado. Não é que Deus queria que as pessoas não tivessem a vida dele, mas por causa do pecado, as pessoas não nascem com a vida de Deus. Elas nascem com fôlego de vida, mas esse fôlego de vida precisa agora receber o Espírito vivo, que é o Espírito Santo de Deus, para que essa pessoa se torne um filho de Deus que vai entrar na eternidade juntamente com Deus. Amém? Para isso, vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, onde fala sobre esse chamado do Senhor para nós. Efésios 1, versículo 4 e 5. Aqui fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Esta tradução fala adoção de filhos, mas existe uma diferença na tradução. A verdade é, ele nos predestinou, nos chamou para sermos filhos verdadeiros, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer. Então Deus ele tem um prazer quando nós nos achegamos a ele. O bom prazer, a sua vontade é que todos nós nos acheguemos a ele. Infelizmente, por causa do pecado, nós nascemos, como eu já falei, fora de Deus, sem Deus. Nós nascemos criaturas de Deus, vamos trabalhando, vamos entendendo da vida, e aí, mas dentro de nós tem um recipiente, um lugar reservado, aonde que você precisa preencher ele com Deus, que é o Espírito. O Espírito humano. A Bíblia fala que o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Então as pessoas estão muitas vezes sem paz, porque elas buscam a paz e a alegria em coisas desse mundo. Como elas ainda são criaturas de Deus, elas estão buscando algo que está dentro dela, um vazio interior que elas não sabem como preencher. E isso é o Espírito clamando. Eu sou o Espírito, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito para que eu possa ter Deus, que eu possa ser unido a Ele, para que o propósito, o bom prazer de Deus se cumpra na minha vida. Então o título é Faça as pazes com Deus. Talvez a sua experiência ainda, você não teve essa situação, essa necessidade, essa busca, talvez você não achou. Mas talvez você já achou e por um motivo ou outro, você perdeu um pouco a presença do Senhor. Você não deixou de ser filho, mas você perdeu a paz, perdeu o ambiente com Ele, perdeu
os sentidos ali, os sentimentos, perdeu o vínculo. Então Deus também está te chamando. Faça as pazes comigo. O Senhor fala, Ele nos usa, Ele usa as pessoas para que nós possamos nos achegar a Ele. Então, vamos desfrutar Isaías, capítulo 59, versículos de 1 ao 4, onde fala um pouco sobre isso. Perdão, nós não vamos ler o 1, vamos ler primeiro 4. Isaías 59, versículo 4. Aqui fala: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Esta é a realidade das pessoas que estão embriagadas com o pecado. Elas cresceram, foram ouvindo as músicas, os amiguinhos, os colegas, e entraram para o mundo do pecado, e aí elas concebem, ou seja, elas vão gerando o pecado nela. E o pecado que está nelas, sendo praticado, faz com que elas façam o quê? Aqui fala que dão à luz a iniquidade. Ou seja, iniquidade é aquilo que é mais devasso, né? É aquilo que é mais... Era, no passado, vamos supor, você olhava, você se escandalizava. Aí hoje em dia você vê que não, você pratica aquilo normalmente, como se não tivesse dificuldade. Isso é a consequência do pecado. A pessoa vai praticando o pecado, de forma que ele se torna um iníquo. Ele pratica o que era mais escandaloso para ele, quando ele ainda tinha simplicidade, que quando somos crianças, jovens, adolescentes, ainda tem simplicidade em nós. Somos criaturas de Deus, mas com simplicidade. Mas aí a prática da maldade vai trazendo um coração duro, e aí a iniquidade ela é aceita e praticada. E aqui o versículo 2 e 3 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Então, essa é a realidade da humanidade. Cresce num ambiente, muitas vezes, que tem práticas de pecado, que é normal, e aquilo ali vai assimilando e vai se tornando o viver normal deles. Aí ele se assimilou, ele se mesclou com a iniquidade, pratica, só que a vida dele é uma vida vida dura, difícil, dolorida, é doído às vezes. A pessoa bebe, usa droga, se prostitui, faz, mas depois vem aquela dor, aquele ressentimento, e ele não sabe como fazer, ele tenta fazer de novo para melhorar aquela situação, para tirar aquela dor, para tirar aquele sentimento, para tirar aquele negócio que está nele. Aí ele faz o que? Ele faz de novo, mas nunca melhora. O que vai melhorar? Quando ele faz as pazes com Deus, quando ele busca Deus, aí verdadeiramente ele é lavado e ele tem um novo começo. Para fechar esse assunto do pecado, vamos Romanos 8, versículos 12 e 13. Fala assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aí entra a batalha espiritual, a batalha do homem contra o pecado. É negar a si mesmo, para que ele possa ter uma nova vida. Nós não somos, aqui fala, escravos do pecado, mas se nós praticarmos, nós caminhamos para a morte consecutivamente. Se nós mortificarmos os feitos do pecado, nós vamos receber libertação. Como que mortifica? É você deixando de praticar.
você buscando a paz com Deus e com as pessoas que não praticam aquilo, você buscando um convívio saudável. É como se a pessoa se alimentasse muito mal, e aí as células dele tivessem todas cheias de gordura, de trans e coisas erradas, e aí ele fala assim, aí o médico fala com ele, se você não mudar a sua alimentação, você só tem 6 meses de vida, você vai ter um infarto e tal. Aí ele começa a fazer caminhada, se alimentar normal, comer, dormir na hora certa, ele vai se o quê? Se purificando, ele vai mortificando o que está tirando a saúde dele, ou seja, ele vai mortificando os feitos da morte. O que a morte que agia nele, o pecado, ele vai deixando de praticar, ele vai se purificando. E o versículo 20 fala, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então aqui mostra que não é porque somos ruins, não é porque existem pessoas boas e ruins. A pessoa que está na condição ruim, vamos colocar assim, que pratica, não é por causa, é por causa do nascimento mesmo. Veio ali o pecado na sua carne e o ambiente, talvez, que ele foi, e aí ele praticou, e talvez você não nasceu nesse ambiente, você já não pratica, não é que você é melhor do que ele ou ele é pior que você, é porque está dentro do homem. O pecado e a morte está dentro de nós. Nós precisamos, de qualquer maneira, desvencilhar dela, lançar no lago de fogo, buscar ajuda, clamar pelo Senhor, misericórdia, Senhor, Senhor Jesus, lançar isso no lago de fogo. Ó Senhor Jesus! Aí, voltando em Efésios, tem um clamor. Aqui fala assim, Efésios 2, do 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que essa é a minha condição. Eu tenho esse sentimento. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas Deus teve misericórdia de mim. Ele me salvou. Ele foi grande em amor. Ele me amou. E pela graça eu sou salvo. E juntamente Ele me fez, quando Ele ressuscitou ali dos mortos, Ele me ressuscitou também e me fez assentar nos lugares celestiais. Então eu tenho esse sentimento dentro de mim que eu sou livre, eu sou liberto, eu sou ressuscitado. Mas Deus teve misericórdia de mim. Não porque eu sou bom ou ruim, ou qualquer um de nós que está assistindo, mas nós temos que falar assim, graças a Deus. Nós precisamos ter essa experiência de glorificar o Senhor pela nossa salvação, pelo que Ele já fez até hoje na nossa vida, pela libertação, pela cura que foi. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Podemos não estar tão ativos, talvez, mas Deus é misericordioso e Ele nos ressuscita. Nós podemos estar abatidos, mas Ele nos ressuscita. É só nós buscarmos a paz com Deus, nós nos reconciliarmos com Ele. Ó Senhor Jesus! E o versículo 10 fala assim, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos a imagem e semelhança de Deus, criados para quê? Para boas obras. Não é para obras más, para obras perversas, não. Nós precisamos clamar para Deus nos purificar de toda maldade. Senhor, me livra da maldade, da perversidade. Senhor Jesus, me livra de obras más, do padrão desse mundo. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós somos feitura dEle. Nós somos criados para boas obras. E Ele nos criou e nos chamou para essas boas obras. Ó Senhor Jesus! E aí, no jornal mostrou alguns sintomas que nós devemos olhar. Existem muitos mais, mas falou sobre sermos indiferentes, ou seja, a palavra é falada e aquilo ali não causa impacto em minha vida. Esse é um sintoma de que nós estamos
longe de Deus, se nós somos ressentidos, tudo causa atrito entre nós e as pessoas e a gente não consegue mais ter convívio com aquela pessoa, se nós somos egoístas, se nós também nos julgamos culpados o tempo todo, se nós somos irados, se nós temos palavras de maldição o tempo todo, isso tudo são sintomas de que nós não estamos mais na paz de Deus. Então nós precisamos de quê? Buscar o Senhor, pedir a Ele purificação, pedir a Ele graça e paz, para nós voltarmos às boas obras que Ele nos criou de antemão. Ó Senhor Jesus, e por que nos reconciliar com Deus? Para que nós possamos ser os embaixadores de Deus nessa terra. Cada um na sua experiência. Deus ele não cobra nós aquilo que Ele não deu, e também é cada um na sua experiência pessoal. Nós não precisamos nos comparar com outras pessoas, nem precisamos olhar para o que já passou e nem para o que está por vir. Nós precisamos olhar para o momento de hoje, o que eu posso fazer hoje. Na minha condição atual hoje, eu estou disposto e eu consigo fazer isso. Eu posso sim melhorar, mas nesse momento, nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Amém? Não precisamos, assim como outro dia eu estava desfrutando essa porção, e eu lembrei, lendo Ananias e Safira, eles olharam os novos cristãos repartindo todos os seus bens e colocando também, aqueles que tinham mais posse, vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Vamos supor, eu tenho 10 lotes, e eu só preciso de um, eu pego um para mim, eu vendo 9 e coloco aos pés dos apóstolos. Eles estavam fazendo isso, porque eles estavam desapegados, estavam liberados. Eu só preciso dessa chácara aqui mesmo e viver. Ananias e Safira tinham uma terra, e aí eles falaram assim, vamos fazer também, vamos andar junto aí com os irmãos. Só que eles combinaram, vamos vender por 50, mas na hora de entregar lá aos pés dos apóstolos, vamos falar que nós vendemos por 30, que aí a gente fica com 20. Isso, o próprio apóstolo Pedro falou com ele, não teria problema nenhum se vocês tivessem vendido e guardado o valor para vocês, os 50. Mas para que vocês se uniram para falar mentira e falar que venderam por 30? Aí, nesse momento, eles fizeram o quê? Tomaram atitude totalmente desnecessária. Deus não quer que a gente ande diante da mentira, que a mentira ande ao nosso redor. Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Hoje, para nós termos paz com Deus, nós temos que ser verdadeiros com respeito à nossa situação, ao nosso trabalho, aos nossos familiares, tudo que nós temos e somos e fazemos. Então Deus ele nos quer puros. Aí nesse caso, Ananias e Safira combinaram ali e colocaram só 30, vamos colocar assim, aos pés dos apóstolos, mentiram desnecessariamente. Era para eles terem feito o quê? Nós vendemos por 50 mil, só que nós só vamos ofertar 30 mil, 20 mil nós vamos ficar. Aí toma aqui 30 mil e fico com 20 para nossos gastos pessoais. Eles não fizeram isso, eles falaram assim, não, nós vendemos por 30 mil. Ou seja, mentiram desnecessariamente. Eles se afastaram da paz, da pureza, da simplicidade. Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos simples, obedientes e verdadeiros, para ter paz com Deus. Para que nós possamos ser embaixadores, foi mostrado que essa paz com Deus, ela precisa estar em nós para que nós possamos semear vida. Porque Deus ele não quer só nos salvar, Ele quer, através de nós, salvar as pessoas. E o embaixador, ele representa o país em outro país. Ele está de olho nos acontecimentos daqueles países, daquele país onde ele está, e ele reage àquelas situações trazendo um bom convívio, trazendo como que eu poderia falar? A ponte, né? Trazendo uma ponte segura entre os dois países para que não cause um desconforto, para que os países tenham um bom convívio. Como trazer uma pessoa de um país para o outro,
e trazer outros assuntos também. O embaixador ele se envolve com o país dele, mas está em outro país. E também nesse outro país ele tem que respeitar aquele outro país. Ou seja, estamos no mundo, não somos do mundo. Nós temos que respeitar as pessoas também. Mas de acordo com o que a gente está naquele mundo, naquele país, nós temos também que trazer à luz, a revelação do que são os nossos conceitos, nossas práticas. Então o Senhor ele quer nos usar como embaixadores, trazendo uma ponte entre o nosso convívio, o nosso viver, entre as nossas práticas e aquela pessoa que está interessada ali. Ou seja, resgatando elas do mundo do pecado. Como o nosso viver é um viver espiritual, nós somos embaixadores espirituais para trazer as pessoas para um viver espiritual, para causar um impacto na vida dela, para que ela se assimile aquilo para ela e comece a praticar. Ó Senhor Jesus. Aqui eu anotei. O embaixador, ele representa os interesses do seu país em um outro país. Mas o embaixador tem os padrões a serem cumpridos também. Ele não está naquele país lá, ele fala assim, já que eu estou aqui, eu vou fazer do jeito aqui. Não, ele tem que seguir o padrão do seu país. Então nós não podemos nos misturar com o mundo. Estamos no mundo, o mundo vai atacar, situações vão surgirem para que nós tenhamos reações. E essas reações, elas têm que ter um padrão. E essas reações, elas vão nos firmar, vão nos posicionar, vão nos tornar alegres, vão nos tornar fortes diante de Deus. Então, essa palavra de paz, né, de nós nos reconciliarmos com Deus, é para que nós possamos ter essa força aí fora. O que o mundo tenta fazer é desanimar a nossa fé, tirar nossas virtudes, tirar nossa alegria, nos sujar e nos apagar, nos tornar pobres de vida. Mas nós não somos pobres, nós somos ricos, nós somos virtuosos, nós somos cheios de vida. Aleluia? Então que o Senhor conduza a sua família e dê muita paz com Deus. Amém? Jesus é o Senhor.